Na aurora dos tempos, quando o mundo ainda era jovem, duas grandes forças imperiais dominavam enormes porções do continente de Essos, e eram sem sombra de dúvida os maiores poderes do mundo de então. A oeste do desolador Deserto Vermelho estendia-se o antigo Império Giscari, uma civilização poderosa de senhores de escravos que dominava a política e o comércio de toda essa porção do continente. E a leste das Montanhas dos Ossos encontrava-se o grande Império da Aurora, um poder como nunca se vira antes. Embora sua existência seja largamente desacreditada pelos mestres da Cidadela, que o consideram apenas um mito de um tempo remoto, registra a lenda que o Império foi estabelecido no alvorecer da história humana, pelo Deus na Terra, uma entidade mística pouco compreendida, filho único do Leão da Noite e da Donzela feita de luz. Esse governante lendário era supostamente carregado nos ombros de 100 rainhas, suas esposas, em um palanquim feito a partir de uma única pérola gigante. Seu reinado durou 10.000 anos, após o que ele ascendeu às estrelas para se unir a seus pares. O trono foi cedido ao seu filho mais velho, conhecido apenas como o Imperador Pérola, que reinou por mais 1000 anos. A sucessão continuou com os imperadores Jade, Turmalina, Onyx, Topázio e Opala, cada um dos quais governando sabiamente, mas por um período mais curto e problemático do que seu antecessor, com demônios e bestas selvagens pressionando as fronteiras do Império, pequenos reis e senhores locais tornando-se cada vez mais orgulhosos e rebeldes, se achando em posição de desafiar o poder central, e o povo se entregando cada vez mais aos pecados mundanos. Quando a filha mais velha do Imperador Opala subiu ao trono como a Imperatriz Ametista, seu irmão, invejoso de sua posição, a depôs e tomou seu lugar, declarando-se o primeiro Imperador da Pedra Sangrenta, governando de maneira cruel e sádica, fomentando o terror e a escravidão, praticando magia de sangue e tomando uma mulher tigre como esposa e rainha, com a qual promovia banquetes de carne humana. Ele também desprezou os deuses tradicionais, abandonando seu culto em favor de adorar uma pedra negra vinda dos céus. Este ato ficou registrado nos anais do Oriente como a Traição Sangrenta, e foi o evento que desencadeou o período de trevas e morte conhecido em Westeros como a Longa Noite. A escuridão caiu sobre o mundo quando a donzela feita de luz, profundamente amargurada e contrariada pelos atos do imperador, virou suas costas aos mortais e se escondeu do mundo, ocultando sua luz. Logo depois disso, o Leão da Noite se apresentou e marchou com seus exércitos profanos de criaturas da escuridão em direção ao coração do Império, para punir os atos de crueldade e impureza da raça humana. Esse período de horror somente teve um fim quando um grande guerreiro, cujo nome se perdeu nas lendas, mas que se acredita ser aquele a quem o povo de Ashrai chama de Azor Ahai, se levantou contra a escuridão e liderou os bons e virtuosos na luta contra as forças malignas do Leão da Noite, empunhando a espada mágica luminífera. As forças do grande guerreiro foram vitoriosas, expulsando os exércitos do Leão da Noite de volta às terras selvagens de onde vieram, e trazendo a luz de volta ao mundo. Mas o grande Império da Aurora não se recuperou do período de escuridão, se fragmentando em muitas tribos diferentes, que se tornaram temerosas entre si e guerreavam constantemente, e que mantiveram os caminhos pecaminosos dos seus antepassados. As únicas estruturas restantes desse templo místico são os impressionantes 5 fortes construídos no limite do território do Antigo Império, entre o Mar Sangrento e as Montanhas da Alvorada, supostamente sob ordens do Imperador Pérola, para prevenir invasões das forças do Leão da Noite e de outras criaturas profanas. Esses fortes são uma maravilha por si só, com muralhas feitas da mesma pedra negra fundida encontrada em várias estruturas valerianas, o que sugere que os predecessores do povo de Yi-Ti possuíam um conhecimento mágico de fogo secreto, ou que seus construtores seriam valerianos, mas isso é largamente desacreditado, por serem as fortalezas muito mais antigas que a própria Cidade Livre. Essas muralhas se erguem a quase 300 metros de altura, o que as torna ainda mais altas do que a muralha no limite norte dos Sete Reinos, e quase tão altas quanto a Torre Alta de Vila Velha. Cada um dos 5 fortes é capaz de acomodar até 10.000 homens, no total, tornando-os algumas das maiores estruturas militares do mundo, e são até os dias atuais usados na defesa dos limites de Yi-Ti contra saqueadores bárbaros vindos da Desolação Cinzenta e das planícies de Jogosnai. Com o passar dos séculos, apesar da instabilidade e da fragmentação dessas terras, um novo poder surgiu para suceder o grande Império da Aurora, o Império Dourado de Yi-Ti. O aventureiro Westerosi Lomas Longstrider passou algum tempo viajando pelas terras do Império Dourado e visitando locais lendários, e o descreveu como a terra de 1 milhar de deuses e 100 de príncipes, governada por um deus imperador. E assim é, com o imperador sendo uma figura divina adorada nos mesmos moldes do Imperador Pérola e do deus na terra antes dele. Essa devoção total ao imperador foi assim desde os primórdios, com diferentes soberanos e dinastias governando o Império Dourado através dos tempos.
No total, desde o final da Longa Noite até o terceiro século após a conquista de Aegon, 11 dinastias diferentes governaram o Império Dourado, algumas durante mais de 700 anos, enquanto outras não passaram de meio século de existência. As dinastias foram a Azul Celeste, da família Bu, do imperador atual Bulgai, 17º Imperador Azul Celeste, cuja sede se encontra na grande cidade de Yin, em um palácio que, segundo rumores, é muito maior que a própria Fortaleza Vermelha em Porto Real. A Laranja, dos Pou. Pol Quo contesta o trono de Bulgai e deseja para si a posição de imperador, tendo estabelecido sua capital na cidade mercantil. A Cinzenta, dos Har. Har Loi, o primeiro dos imperadores cinzentos, foi particularmente feroz nas suas campanhas contra os selvagens de Jogosnai. Diz-se que seu trono foi uma cela, pois passou a maior parte do seu reinado comandando exércitos contra os inimigos de Yi Ti. A Índigo, dos Chok. O imperador Índigo Chok Chok, 15º e último dessa dinastia, manteve ao longo do reinado uma centena de imperatrizes e gerou com elas um número incontável de filhas, mas nunca foi capaz de gerar sequer um herdeiro homem. A história registra também que era um homem corcunda. A Verde Jade, dos Mengo. Mengoquen, terceiro dos imperadores Verde Jade e conhecido como o Deus Cintilante, é lembrado principalmente pela razão de seu apelido. Seu palácio tinha assoalho, paredes e teto cobertos por folhas de ouro, e todos os seus móveis, até mesmo as latrinas, eram feitos de ouro maciço. As Marrom, Branca Pérola e Roxa, de famílias desconhecidas, que assistiram aos reinados dos 9 imperadores eunucos, que trouxeram grande paz e prosperidade ao império, e foram responsáveis pela construção do intrincado sistema de estradas de pedra de Yi Ti, uma das maravilhas do mundo. A Escarlate, que comandou o império a partir de Si Quo, uma grande cidade construída no coração das densas florestas tropicais de Yi Ti, mas que não resistiu à queda da dinastia. Eles ficaram particularmente conhecidos pela brutalidade e devassidão. Lo To, conhecido como Lo Longa Colher ou Lo o Terrível, foi o 22º Imperador Escarlate. Era um feiticeiro negro e, segundo as histórias, um canibal, que teria o costume de se servir dos cérebros frescos de inimigos recém-mortos em batalha, usando para isso uma longa colher em forma de pérola, logo após seu crânio ter sido aberto por um de seus soldados. Lo Dok, mais conhecido como Lo o Tolo, foi o 24º dos Imperadores Escarlate, um simplório que tendia a tropeçar em si mesmo e a babar quando falava, mas que foi capaz de governar sabiamente por mais de 30 anos, embora muitos afirmem que seu bom governo foi mérito de sua esposa, a Imperatriz Ba Fin Marlow. Lo Han foi o 42º dos Imperadores Escarlate, e seu reinado ficou marcado pelas campanhas contra os Jogosnai. Por 3 vezes ele liderou exércitos contra os selvagens do norte, para colocá-los de joelhos, e até forçou alguns Jats a jurarem lealdade a si e a abandonarem o hábito da pilhagem para sempre. Mas suas campanhas foram infrutíferas, e ele morreu sem obter a capitulação do inimigo, com os Jogosnai ainda mais rápidos e experientes na luta contra os soldados de Yi Ti. Caberia então ao seu filho, Lo Bu, o 43º Imperador Escarlate, tomar a espada do pai e continuar o trabalho de onde ele havia parado. Lo Bu foi chamado de o garoto ousado demais pela metade, pela ferocidade e ódio demonstrados desde o início contra o povo inimigo que levara seu pai à morte. Ele reuniu, ainda jovem, um exército de mais de 300.000 soldados e marchou de Yin em direção ao norte, deixando pelas planícies um rastro de destruição, morte e ruína, não tomando cativos e nem dando ouvidos a pedidos de paz. Em dado momento, os Jogosnai mudaram a tática e se dividiram em grupos de guerreiros que seguiram em várias direções, evitando o combate direto com o exército de Yi Ti. Lo Bu ordenou que seu grande exército fosse dividido em 13 partes diferentes, e que cada uma delas desse caça a um dos grupos de selvagens, para pôr um fim neles de uma vez por todas, mas o plano acabou saindo muito errado. Embora as forças divididas tenham sido capazes de eliminar, segundo registros imperiais, mais de 1 milhão de Jogosnai, no final cada uma delas foi derrotada de maneira individual, com os guerreiros Jogosnai isolando-os e aplicando suas táticas de guerrilha para destruí-los, unificados sob uma Jatar, a comandante de todos os Jats, Zia. Depois de 2 anos de combates, Zia havia destruído 12 das 13 partições do exército de Lu Bu, restando apenas a força que acompanhava o próprio imperador, já tremendamente exausta e desprovida de comida ou água, graças à estratégia de terra arrasada dos Jogosnai. Na batalha final, as forças da Jatar caíram sobre a combalida força imperial, destruindo-a completamente e assassinando todos os homens, incluindo o imperador Lo Bu. Quando a cabeça do Imperador Escarlate lhe foi apresentada, Zia ordenou que a carne fosse removida, o topo do crânio fosse cortado e que depois fosse mergulhado em ouro derretido, transformando-o em um copo. Desde então, todos os Jatar posteriores tomaram seu leite fermentado de zebralo no copo feito com o crânio do último Imperador Escarlate.
A dinastia Verde Marinho, os responsáveis por conduzir o Império ao seu ápice e por conquistar a grande ilha de Len, ao leste de Yin e adjacente à costa imperial. O sexto imperador Verde Marinho, Jarhar, foi o responsável por conquistar a ilha dos homens altos que ali viviam e encerrar os constantes sacrifícios de estrangeiros, especialmente membros de seu povo, por parte dos mesmos, em honra aos obscuros deuses das profundezas que eles adoravam. A ilha de Len é repleta de túneis e cavernas subterrâneas, onde os Lengui conduziam seus rituais, e Jarhar enviou seus soldados para dentro dessas cavernas, para acabar com a matança, mas não se sabe ao certo se eles apenas voltaram das incursões totalmente enlouquecidos pela visão dos deuses obscuros, ou se não chegaram sequer a voltar. De todo modo, o imperador ordenou que essas cavernas fossem seladas em definitivo, com aqueles que ousassem entrar nelas punidos com a morte. Como é de se imaginar, os locais não ficaram nada felizes com o fechamento de seus locais de culto, além de detestarem a ideia de se tornarem vassalos de um império estrangeiro, de modo que lutaram constantemente contra Yi Ti. Os Lengui foram capazes de se livrar do domínio de Yi Ti cerca de 100 anos antes da conquista, e o poder foi retomado por sua própria imperatriz, Kiara a Grande. Para resolver de uma vez por todas as disputas entre seu povo e os colonos de Yi Ti, que ocupavam a porção norte da ilha, ela criou um sistema no qual ela mesma e suas sucessoras se casariam sempre com 2 homens, um de Yi Ti e outro de Leng, e assim a paz foi alcançada. Jarjok, filho de Jarhar e o 7º imperador Verde Marinho, continuou o legado de conquista do pai, tomando a ilha de Grande Morak para o império. Jarhan, irmão mais jovem de Jarjok, o sucedeu como 8º imperador Verde Marinho e manteve os feitos dos seus predecessores, recebendo tributos de terras tão distantes quanto Gis, Karf e Ashai. A última das dinastias restantes é a Amarela. Chaiduk, o 4º imperador amarelo, teve como feito mais notável seu casamento com uma nobre da antiga Valíria, mantendo inclusive dragões em seu palácio. No alvorecer dos 300 anos após a conquista, o Lorde Feiticeiro da cidade de Carcosa, ainda mais distante a leste e escondida entre as montanhas da Alvorada, também clama o trono do Império Dourado, e se autodeclarou o 69º Imperador Amarelo. As transições de poder entre esses imperadores se deram às vezes de maneira ordeira, às vezes através de guerras, e em 4 ocasiões diferentes descambaram para a anarquia e violência total. Para além das suas fronteiras do norte, os imperadores de Yi Ti também tiveram sempre um formidável problema com o qual se preocupar: os nômades guerreiros de Jogosnai. Eles promovem incursões de pilhagem constantes contra o Império, que levou muitos generais imperiais e pelo menos 3 deuses imperadores a liderarem exércitos para além de suas fronteiras, em direção às planícies, para pôr os selvagens de joelho. Isso nunca funcionou, no entanto, pois mesmo que as forças de Yi Ti fossem numerosas e poderosas, nunca foram capazes de derrotar por completo os pequenos núcleos de guerreiros das tribos da região, cada um dos quais comandado por um jate, ou chefe de guerra, todos montados em velozes zebralos listrados e aplicando táticas de guerrilha, se aproveitando de seu maior conhecimento do terreno e atirando chuvas de flechas dos lombos de seus animais para depois recuarem para além do alcance das tropas imperiais. A eficiência das suas táticas ficou bastante clara com a história do destino do último Imperador Escarlate. De qualquer forma, é fato que nos dias de hoje, o papel do Imperador de Yi Ti parece ser largamente simbólico. Bulgai ainda governa a esplendorosa cidade de Yin, bem como as terras adjacentes, mas quanto mais nos afastamos da cidade propriamente dita, menor é sua influência, e o Império tem seu poder fragmentado entre centenas de pequenos senhores locais e reis menores, pouco ou nada inclinados a obedecer ao seu deus imperador, ou a qualquer um dos 2 pretendentes ao trono. No que diz respeito à sua geografia, Yi Ti é uma terra de vastos campos cultivados férteis e densas florestas tropicais. Cidades conhecidas do Império, além da própria capital, incluem as antigas capitais de Jinqi, Tiki e Siquo. Sendo um reino de fabulosas riquezas, Yi Ti é sempre citada nas lendas e histórias de marinheiros mercantes, e disse que uma viagem até aqui pode tornar um homem tão rico quanto um senhor ou um rei pelo resto de seus dias. Seus habitantes são conhecidos por ter olhos claros e usar frequentemente chapéus de rabo de macaco, e por conduzir caravanas mercantes para todos os lados de Essos, incluindo Veis-Dothrak e as cidades livres mais a oeste, ou Ashai, a cidade mercantil, e Carcosa, a leste. Além de Longstrider, outro famoso personagem westerosi que aqui esteve foi o antigo senhor Corlys Velaryon, a Serpente Marinha, que aportou em Yin durante uma de suas lendárias 9 viagens ao Oriente, que lhe renderam uma fortuna tal que, durante um breve período, a Casa Velaryon foi a casa mais rica dos 7 reinos.